Rogando as bênçãos do nosso Mestre Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, transmitido pela Web Rádio Cristo Consolador, às quintas-feiras, 5 da tarde, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. É um programa espírita voltado para conhecermos melhor, com maior profundidade, os ensinos morais do nosso Mestre Jesus e o Evangelho como um todo, as suas lições, sua aplicação e suas consequências na nossa transformação moral e também da humanidade. Nosso programa é ao vivo, portanto, você pode participar enviando a sua mensagem. Utilize aí o chat do YouTube e também do Facebook para conversar conosco, para enviar aí o seu alô, e nós teremos o maior prazer de colocar aqui na tela e de responder a qualquer questão que você queira fazer a respeito do Evangelho e do Espiritismo. Nosso programa possui 4 blocos. No primeiro, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. No segundo bloco, nós estamos estudando o livro Parábolas e Ensinos de Jesus. No terceiro bloco, estamos acompanhando as cartas de Paulo de Tarso. E no quarto e último bloco, nós temos, então, a palavra de José Herculano Pires sobre uma lição do Evangelho. E para facilitar os nossos estudos, o acompanhamento, a compreensão, vamos lançar na tela a nossa apresentação em slides, para que você possa fazer o acompanhamento. Iniciamos, então, o nosso programa com o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já estamos estudando o capítulo 5, que tem por título Bem-aventurados os aflitos. Hoje, nós teremos especificamente o item 26, que tem por título Provas voluntárias e verdadeiro silício. É uma instrução dos espíritos, uma mensagem ditada por um espírito que assinou simplesmente um anjo da guarda. E essa mensagem foi recepcionada em Paris no ano de 1863. De todo o texto desse anjo da guarda, nós separamos, então, 2 trechos para que possamos fazer o seu entendimento, a sua compreensão. Vamos, então, ao primeiro texto, que é o seguinte: perguntais se é permitido abrandar as vossas provas. Essa pergunta lembra estas outras. É permitido ao que se afoga procurar salvar-se? Ao que está doente, chamar um médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. Mérito consiste em suportar, sem murmurações, as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar quando não se sai bem. Então, esse é um dos trechos bastante significativos do texto desse espírito que assinou um anjo da guarda para falar aqui sobre este tema das provas voluntárias e verdadeiro silício. Ele inicia com 3 perguntas. A primeira: é permitido, no caso, por Deus, que abrandemos as nossas provas? Ele, então, compara essa pergunta a estas 2. É permitido a quem se afoga procurar salvar-se? É permitido àquele que está doente chamar um médico? E é claro que nós vamos responder para essas 2 perguntas um sonoro sim, sem nenhuma dúvida. Ou seja,
Se eu estou me afogando, é claro que eu tenho que procurar me salvar. Se eu estou doente, é natural que eu procure um médico para cuidar da minha saúde. Ora, então, neste caso, nós também podemos responder sim, afirmativamente, à primeira questão, se é permitido abrandar as nossas provas. Deus é amor, é justiça, é bondade, é misericórdia. Então, ele não poderia fechar a porta ao arrependimento, ao remorso, ao aperfeiçoamento. E tudo isso abranda as nossas provas. Na sequência, esse espírito, esse anjo da guarda, nos lembra que as provas têm finalidades muito importantes. Primeiro, exercitar a inteligência. Segundo, exercitar a paciência. Terceiro, desenvolver a resignação. Porque quando somos desafiados, e a prova é justamente um desafio, é quando colocamos para fora, quando colocamos em prática o potencial divino que temos. Ou demonstramos a Deus, nosso Pai, que ainda nos mantemos no campo da revolta. E lembrando que a revolta sempre prejudica o nosso progresso espiritual. Também ele nos lembra que uma pessoa pode renascer, reencarnar numa posição penosa, numa posição difícil, socialmente falando, para que ele, então, possa acionar a sua força de vontade, o seu querer, que provavelmente não fez em existências passadas, para vencer essa prova, vencer essas dificuldades. Assim, então, o mérito consiste em saber suportar a prova, sem queixas. Saber que os males da vida terrena, eles são passageiros, mas também úteis para realizarmos o nosso progresso moral e espiritual. Muitos males não são evitáveis, como ele nos lembra, porque já nos acompanham no processo reencarnatório, mas é preciso, mesmo assim, perseverar na luta. Nada de murmuração, nada de praguejar, nada de se desesperar. É preciso perseverar e não sair da prática do bem. Aí sim, teremos um verdadeiro mérito perante a prova que está nos atingindo aqui nesta existência. Este anjo da guarda continua o seu texto e dele, então, destacamos a seguinte parte. Mas vós que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Onde está a vossa coragem nas provas? Se quiserdes um cilício, aplicai-o à vossa alma, e não ao vosso corpo. Mortificai o vosso espírito, e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, recebei as humilhações sem vos queixardes. Machucai vosso amor próprio, e insensibilizai-vos para a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor física. Eis aí o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Você que está nos acompanhando, já deve ter assistido alguma reportagem na televisão, através da internet, ou lido a respeito dos chamados cilícios. Ou seja, quando as pessoas chicoteiam
por exemplo, o próprio corpo, ou andam sobre brasas, e assim por diante. Chegando, inclusive, à loucura da crucificação, através de pregos numa cruz, por exemplo, na Semana Santa, na Paixão do Cristo. O Espiritismo não referenda nada dessas coisas. Nós não temos que mortificar o corpo, porque não somos esse corpo. Nós não somos o organismo físico, biológico. Nós somos o espírito. Então é preciso mortificar o espírito. Mas como se faz isso? Combatendo em nós o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a prepotência, a hipocrisia, enfim, esses vícios morais, e sabendo suportar as provas que Deus nos entrega sem queixas, sem revoltas, porque precisamos mostrar a Deus que estamos, sim, evoluindo, progredindo, e que, portanto, seremos merecedores de uma situação espiritual melhor quando desencarnarmos e também na próxima encarnação. E ele nos lembra aí no seu texto que precisamos, então, combater o amor próprio, precisamos combater a injúria, a calúnia, a fofoca. E tudo isso é realmente muito mais importante do que mortificar o corpo físico, que não somos nós, porque somos, vamos repetir, o espírito imortal que neste momento se encontra reencarnado. Então, não adianta subir uma escadaria de joelhos, com todo o respeito que temos a esse tipo de fé. Não adianta, porque se na sequência você continuar na fofoca, no egoísmo, no orgulho, na indiferença, não adiantou mortificar o corpo, não é mesmo? Então é preciso combater os vícios, combater as paixões em nós mesmos. Esse é o verdadeiro silício, provando a Deus que estamos, de fato, querendo nos transformar, nos melhorar, e é isso o que precisamos fazer e que aprendemos com o Espiritismo. Bom, assim, nós estudamos hoje no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos retornar aqui os nossos slides. O item 26, provas voluntárias e verdadeiro silício, que é uma mensagem dada pelo Espírito que assinou apenas e tão somente um anjo da guarda, portanto, não se identificando, e foi dada essa mensagem em Paris, no ano de 1863, muito provavelmente na reunião mediúnica da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que era presidida por Allan Kardec. Semana que vem, nós vamos dar continuidade ao estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Porque agora está na hora de passarmos para o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, obra escrita por Caibar Schutel, publicada pela Casa Editora O Clarim, lá de Matão, no estado de São Paulo, onde, aliás, Caibar Schutel se destacou como valoroso estudioso, divulgador da doutrina espírita e também um homem pleno de coração, voltado à caridade, ao atendimento ao próximo. Nós já fizemos toda a primeira parte do livro, que é dedicada ao estudo das parábolas do nosso Mestre Jesus. E estamos agora desenvolvendo a segunda parte, que é dedicada aos ensinos de Jesus. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre Maria de Magdala, também conhecida como Maria Madalena. Caibar Schutel
transcreve aqui no livro algumas passagens do Evangelho que se referem a ela. Nós escolhemos uma dessas passagens para poder situar a você que está nos acompanhando e podemos fazer os comentários, que, aliás, parte deles serão comentários do próprio Caibar Schutel em seu livro. Vamos, então, ao Evangelho segundo Lucas, no capítulo 8, versículos 1 a 3. Quando esse evangelista nos narra: logo depois, andava Jesus pelas cidades e aldeias, pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus. E iam com ele os 12 e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Nós não transcrevemos esta passagem por inteiro, porque ela é grande, mas este trecho que está aí na tela é o suficiente para compreendermos o ensino de Jesus e as explicações que Caibar Schutel, à luz do Espiritismo, vai nos dar. Segundo Lucas, Jesus estava andando pela Palestina, pregando o Evangelho. E junto dele estavam os 12, ou seja, os 12 discípulos, mas também algumas mulheres que Jesus havia curado de espíritos malignos, ou seja, de espíritos inferiores, perturbadores, obsessores. E também algumas delas que Jesus havia curado de enfermidades, como paralisia, hemorragia, a hanseníase e assim por diante. Então, entre essas mulheres, Lucas destaca que havia Maria Madalena, ou Maria de Magdala, da qual Jesus havia afastado 7 demônios. Demônio aqui significa apenas e tão somente espírito. Ou seja, Jesus havia afastado de Maria Madalena 7 espíritos que a atormentavam, a obsediavam. E ela, então, passa a seguir Jesus, como, aliás, está muito claro aqui nesse texto do evangelista Lucas. Pois bem, vamos passar a palavra a Caibar Schutel, nos explicando esta passagem do Evangelho segundo Lucas. Diz o nosso querido amigo lá de Matão: Maria Madalena é a mulher de quem Jesus expeliu 7 espíritos maus. Cheia de gratidão pela graça que obtivera, vai à casa de Simão, sabendo que Jesus lá estava. Sem se preocupar com a dignidade do fariseu, sem temer escândalos nem preconceitos, lança-se aos pés do Divino Mestre e lhe oferece tudo o que tem: perfume, lágrimas, coração e espírito. A extraordinária mulher não abandona mais o seu Salvador. Segue-o por toda parte, acompanhada daquele préstito de mulheres que, como ela, haviam recebido graças e espalhavam sobre os passos do extraordinário Messias o eterno perfume das suas esperanças. Lição profunda que precisa tornar-se conhecida para proveito de todos. Não é só pela inteligência que o homem se eleva a Deus, mas também pelo coração, pelo sentimento. O sentimento é a alma da virtude, é o motor das grandes ações. É o sentimento que transforma e modela a alma. É ainda o sentimento que exprime todos os efeitos puros, todas as gratidões imorredoras. Tanto na mulher como no homem, o sentimento é a corda vibrátil
das grandes emoções. Continua Kai Barchuter. Madalena, arrebatada pelo amor de Jesus, renuncia aos gozos da terra e segue os passos do Galileu humilde em sua alta missão de regeneração e redenção. A palavra do moço da Galileia, repassada de doçura, cheia de mansidão, a arrebata e, com ele, inicia sua tarefa de caridade e de amor. Libertador da mulher, o Cristo outorgou-lhe a missão de amar e profetizar, revestiu-a das faculdades preciosas do Espírito para a realização do divino desiderato de unir ambos os mundos, ambas as humanidades. A humanidade que se arrasta na terra e a humanidade que flutua nos céus. A história de Maria de Magdala é a história da reabilitação da mulher para o cumprimento de seus deveres cristãos. E Jesus não faz seleção de sexo em seus trabalhos missionários. Ao contrário, acerca-se das mulheres que, mesmo sem que ele falasse, pressentiam naquela eminente figura o Messias prometido. A intuição lhes dizia, no fundo da alma, que elas estavam diante do Filho de Deus. E complementa aqui o seu estudo, Kai Barchutel, com as seguintes palavras. Enfim, Madalena é o espelho no qual as mulheres cristãs devem mirar-se para serem felizes, não só nesta vida, como também na outra. O Espiritismo, salientando o papel que Madalena desempenhou no cristianismo, vem concorrer para a libertação da mulher do fardo do mundo e do jugo das religiões sacerdotais. Vem garantir-lhe o direito do estudo, do livre exame e até do apostolado. É no trabalho espírita, porque não lhe faltam dons, que a mulher pode progredir com maior facilidade. É pelo estudo e pela instrução que ela se libertará do preconceito e das modas nefastas que a deprimem, tornando-a fator da concupiscência e da sensualidade. O mundo se transforma. A mulher precisa renovar-se no espírito do Cristo. Dotada de sensibilidade e receptividade para as revelações do além, ela deve tornar-se dócil, estudar, instruir-se, para libertar-se do jugo da igreja e, consciente de seus deveres e de seus dons, auxiliar a obra de espiritualização sob o influxo do Espírito da Verdade, encarregado de realizar na Terra o reino de Deus. Eis então as palavras de Kai Barchutel, no seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus sobre Maria de Magdala, ou simplesmente Maria Madalena, que, segundo o evangelista Lucas, depois que foi liberta de 7 espíritos que a obsediavam, passou então a ser uma seguidora fiel de Jesus. Inclusive, ela vai aparecer depois, lá no episódio da ressurreição de Jesus, quando o mestre já não se encontra mais no túmulo e aparece em espírito as mulheres que ali foram, entre elas Maria de Magdala ou Maria Madalena. E Kai Barchutel nos brindou com um texto maravilhoso, mostrando então que o Espiritismo, que é o Consolador prometido, através da ação do Espírito da Verdade, liberta
à mulher, porque os direitos são iguais, como estudamos e compreendemos em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e à luz da reencarnação. Hoje podemos ser homens, mas amanhã poderemos ser mulheres. Hoje podemos ser mulher, mas amanhã poderemos ser homem, de acordo com as experiências necessárias para a nossa evolução. Mas acima dessa condição do homem ou da mulher, somos espíritos imortais, criados por Deus, para chegarmos à perfeição. E Jesus, convocando para si tanto homens quanto mulheres, tanto jovens quanto adultos, abraçando também as crianças, já nos mostrava 2000 anos atrás que não temos que fazer nenhum tipo de distinção, que precisamos combater todo tipo de preconceito de gênero e que precisamos nos abraçar como irmãos e irmãs que somos, filhos de Deus, numa experiência humana para darmos continuidade ao nosso aperfeiçoamento. E que possamos, igual a Maria Madalena, abraçarmos os ensinos de Jesus com toda a fé e, como ela, renovarmos-nos, reabilitarmos-nos para a construção da Boa Nova no mundo, porque é isso que Deus, nosso Pai, quer, é isso que Jesus aguarda que façamos. Semana que vem, nós vamos dar continuidade ao livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Karl Marx Schutel, trazendo para o nosso comentário mais um ensino do Mestre Jesus. E agora, nós vamos ao terceiro bloco do programa e estamos acompanhando nesse bloco o nosso livro Paulo de Tarso e as Cartas do Evangelho. Esse livro não foi publicado impresso. Dele só existe a edição digital, que você pode adquirir com exclusividade no site da Amazon. Você vai, então, aí digitar amazon.com.br e, na busca, basta colocar o nome do livro, Paulo de Tarso e as Cartas do Evangelho, ou o meu nome, como autor, Marcos Demário. E o livro vai aparecer, você poderá fazer a aquisição, e a leitura dele é muito simples, porque você poderá fazer a leitura no seu celular, ou, se preferir, no tablet, ou mesmo no computador, seja o PC de mesa ou o notebook. Tem essa facilidade, o livro digital. E nós estamos agora acompanhando a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ou seja, aos companheiros e companheiras que formavam a comunidade cristã da cidade de Tessalônica. Para a nossa meditação, hoje temos o versículo 13 do capítulo 3, que você já está vendo aí na tela. Diz Paulo de Tarso: quanto a vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Vamos então agora fazer o entendimento desta fala de Paulo de Tarso através do Espiritismo. O que o Espiritismo tem a nos dizer a esse respeito? Primeiramente, que precisamos, a toda hora e em qualquer circunstância, estarmos prontos para exercitar a caridade, a bondade para com o nosso próximo. Para isso, é preciso fazer o bem sem olhar a quem. Em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as situações. Por quê? Porque isso é um dever do verdadeiro cristão, portanto, do verdadeiro espírita, porque o espírita deve lembrar
da bandeira levantada por Allan Kardec para representar a essência do Espiritismo. Você sabe que bandeira é essa? Você já deve ter ouvido falar dela. Fora da caridade, não há salvação. A caridade nada mais é do que o amor em ação. O amor, que é o maior dos sentimentos, é o bem sendo distribuído a todos. Nós temos, então, a caridade da palavra para edificar. Temos a caridade do gesto, que ampara. A caridade da distribuição do pão para alimentar. Ou seja, o Espiritismo compreende que podemos realizar tanto a caridade material quanto a caridade espiritual. E, às vezes, as duas em conjunto. Ou seja, caridade para o Espiritismo não está circunscrita apenas e tão somente na doação de gêneros alimentícios, de roupas, de agasalhos e assim por diante. Essa é a caridade material. Mas existe a caridade espiritual ou caridade moral, que é aquela da palavra que edifica, do ouvido que ouve, do gesto que ampara e assim por diante. Se nós não exercermos a caridade, que diferença teremos para com aqueles que vivem egoisticamente? Para aqueles que só trabalham para si e para os seus grupos de interesse. Não seremos diferentes deles. A caridade espontânea, natural, com sentimento, é que nos deve diferenciar desses que ainda estão vivendo no egoísmo. A caridade, segundo o Espiritismo, não deve esperar que o infortúnio, a dificuldade, venha solicitar auxílio. Devemos, na verdade, nos antecipar, prevenir, nos deslocar à procura dos deserdados sociais. E quantos que não estão aí sofrendo a penúria material, e também aqueles que estão sofrendo a penúria moral. Ou seja, não temos que ficar parados em casa ou no centro espírita, esperando que essas pessoas venham nos procurar e solicitar auxílio. Nós podemos realizar atividades em que nós é que vamos ao encontro da pobreza material e também da penúria moral. E ali, então, nós vamos fazer o devido socorro. Sempre que a notícia de um infortúnio vier ao nosso conhecimento, e não precisa ser uma grande tragédia, é dever cristão fazer algo dentro das nossas possibilidades para auxiliar as pessoas atingidas por aquele infortúnio. E se não podemos ajudar materialmente, com certeza, podemos dar a palavra de conforto, a palavra que vai aquecer o coração, a palavra que abre a janela da esperança. Como isso é importante, porque muitas pessoas vivem isoladas, sozinhas, e diante, às vezes, de uma grande dificuldade, diante de uma tragédia, precisam muito da palavra amiga, do abraço que aquece. Isso é exercer a caridade. Nós estamos vivendo tempos de comunicação instantânea, graças à internet e às suas redes sociais. Eis aí um caminho para também exercitarmos a caridade. Ou seja, usar as ferramentas da internet, como, por exemplo, as diversas redes sociais, para espalhar o bem. Ou seja, postar textos, vídeos, imagens que promovam o bem, que fortaleçam os ânimos, que encorajem a fé.
E estaremos, por exemplo, evitando um suicídio. Utilizar bem as redes sociais é também realizar a caridade moral. E isso está dentro do nosso alcance. Um celular e um acesso à internet, e podemos fazer muito pelo bem, pela caridade e pelo socorro moral aos nossos irmãos e irmãs. Portanto, seguindo a palavra de Paulo de Tarso, não cansemos de fazer o bem. É isso mesmo. Pode ser que o bem que realizamos seja até recebido com ingratidão, ou mesmo sarcasmo. Mas o que importa é isso? Que cada um responda com a sua consciência perante a lei divina. A nós, espíritas, e que também somos cristãos, compete colocar em ação a bondade, a caridade e o amor, e sem esperar qualquer tipo de reconhecimento ou de recompensa. Porque aquilo que merecermos nos será dado no seu devido tempo, por acréscimo de misericórdia do Pai, que está nos olhando, vela por nós e jamais esquece das nossas ações. Por isso, vamos repetir com Paulo de Tarso: não nos cansemos de fazer o bem. E sempre lembrando, sem esperar nenhum tipo de recompensa, nem mesmo de gratidão. Simplesmente temos que fazer o bem. Essa é a nossa competência. Esse é o nosso dever ao seguirmos as lições do Evangelho. Tudo isso, então, nós tiramos desta fala de Paulo de Tarso, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, lá no versículo 13 do capítulo 3. Vamos repetir. Quanto a vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Semana que vem, em nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, daremos continuidade à carta, ou melhor dizendo, às cartas de Paulo de Tarso. Mas antes de irmos para o nosso quarto e último bloco, temos a dica literária espírita. E hoje você está vendo aí na tela o livro O Evangelho por Fora, de Canuto Abreu. Canuto Abreu tem uma importância muito grande na divulgação do espiritismo, no resgate da obra original de Allan Kardec, da França para o Brasil, e foi um grande estudioso do Evangelho. Essa é uma obra em que você vai conhecer o Evangelho com profundidade, as suas raízes históricas, espirituais e religiosas, a partir do povo judeu, vai entender as lições de Jesus à luz da imortalidade da alma e da reencarnação. Essa, portanto, é a nossa dica literária espírita de hoje, o livro O Evangelho por Fora, autoria de Canuto Abreu. Deixo aqui a recomendação para que você faça a leitura e o estudo dessa obra, que é muito importante. Pois bem, agora nós vamos para o quarto e último bloco do nosso programa, quando cedemos a palavra a José Herculano Pires, esse verdadeiro baluarte do espiritismo, grande estudioso da doutrina, educador emérito, jornalista, professor, e que nos legou uma obra da máxima importância. E na década de 1970, José Herculano Pires manteve no ar, pela Rádio Mulher, lá de São Paulo, capital, o programa No Limiar do Amanhã.
E ele sempre encerrava o programa fazendo um comentário sobre uma passagem do Evangelho. E nós, então, estamos trazendo esses comentários no nosso programa. E agradecemos aqui à Fundação José Herculano Pires e Maria Virgínia, que resgatou os áudios e os disponibilizou no seu site na internet. Resgatou os áudios completos, né, de cada programa. E nós editamos, estamos trazendo aqui apenas a parte, que era a parte final do programa, onde Herculano Pires fazia, então, um comentário sobre uma passagem do Evangelho. Vamos, então, passar a palavra ao nosso José Herculano Pires. O Evangelho do Cristo em Espírito e Verdade. Não segundo a letra que mata, mas segundo o Espírito que vivifica. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos em Atos, no capítulo 4, do versículo 26 ao 31, a seguinte passagem. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido. Pois verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e com o povo de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu conselho predeterminaram que se fizesse. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que com toda liberdade falem a tua palavra, enquanto tu te estendes a mão para curar, e para que se façam milagres e prodígios pelo nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e falavam com liberdade a palavra de Deus. Neste tópico do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, nós encontramos realmente um episódio espiritual bastante significativo e válido, não apenas para o tempo a que se refere, mas também para o nosso tempo. E isso por quê? Vemos que em Jerusalém, que podemos considerar naquele tempo a capital espiritual do mundo, sim, porque de um lado tínhamos a capital política, que era Roma. De outro lado, a capital cultural, que era Atenas. Mas a capital espiritual era Jerusalém. Porque somente em Jerusalém, em todo o mundo antigo, e Jerusalém como o centro de toda a Palestina, somente ali se cultuava o Deus único. Somente ali, naquela cidade, naquele povo, naquele país, se havia alcançado as alturas do pensamento supremo de Deus, ou seja, da concepção monista de Deus. Deus considerado como único, como Senhor supremo e, ao mesmo tempo, o Criador de todas as coisas e o Pai de todas as criaturas. Somente ali se tinha essa alta concepção de Deus. E ali era, portanto, a capital espiritual do mundo. Tanto assim que foi a Palestina escolhida para a vinda de Jesus, para que uma nova luz iluminasse os caminhos do homem na evolução terrena e uma nova civilização pudesse surgir na Terra. Mas o que vemos neste episódio de Livro de Atos? Vemos todas as forças terrenas se levantarem contra Jesus. Todas as forças terrenas representadas pelos sacerdotes do Templo de Jerusalém, pelos poderosos de Roma, pelos poderosos judeus, pelo próprio povo judeu e pelos gentios. Vemos então a congregação total. Todos se reúnem e as autoridades se juntam a uma, segundo o texto evangélico. Quer dizer, todos se fundem num bloco único para atacar Jesus, para repeli-lo, para procurar destruir todos os seus ensinos, todas as suas lições,
para apagar as luzes que ele trazia e acendia nos corações e nas consciências dos homens. Esta luta contra o poder divino que nascia na terra, que alvorecia entre os homens para impor a soberania do espírito, a soberania da matéria que até então prevalecera, esta luta caracteriza todos os tempos da evolução humana. Nós sentimos por toda parte no mundo a batalha incessante dos poderes terrenos contra os poderes espirituais. Por toda parte, onde se acende a luz de uma nova revelação, esclarecendo os caminhos humanos, surgem imediatamente as forças contrárias, negativas, sombrias, procurando fazer com que predominem as trevas e a luz se apague. Aconteceu isso no tempo de Jesus, mas vimos que os apóstolos se reuniram e oraram. E todos orando, convictos do poder supremo de Deus e confiantes nele, todos produziram um milagre, porque a terra tremeu e todos sentiram que a presença do Senhor era uma realidade espiritual. Ele estendia os seus braços para curar. Ele trazia consolação, a cura dos males humanos, não apenas os físicos, os materiais, mas também os males espirituais. Restituía a vista aos cegos, fazia os aleijados andarem, e ao mesmo tempo erguia os aleijados do espírito, os cegos do espírito, para que também andassem e também vissem. Ele ressuscitava os mortos, não apenas os mortos corporais, como no caso de Lázaro, mas também os mortos espirituais, aqueles que haviam morrido para as coisas do espírito e se afundavam no engano material. Ele os ressuscitava, erguia a lápide das concepções materialistas do tempo e fazia com que os espíritos ressurgissem do túmulo e se elevassem à claridade da vida espiritual. O tempo passou. Jesus ensinou que todas aquelas coisas por ele feitas, por ele pregadas, por ele ensinadas, todas aquelas coisas haviam de se espalhar pelo mundo. O seu evangelho seria pregado em toda parte, e os homens receberiam por toda parte o seu convite de amor, para que despertassem, para que acordassem do sono das reencarnações sucessivas no círculo vicioso em que se perderam sem compreenderem a finalidade real da reencarnação, que é o despertar do espírito. E o seu evangelho foi assim pregado. Ele chegou mesmo a dizer que dia chegaria em que o seu evangelho seria pregado por cima dos telhados. Não estamos por acaso nessa fase. Hoje o seu evangelho é irradiado pelas emissoras radiofônicas, pelas estações de TV. Por toda parte, o seu evangelho é transmitido para que as pessoas possam ouvi-lo, onde quer que estejam, para que se tornem acessíveis os seus ensinamentos a todas as criaturas. Mas neste momento, quando a ressurreição do seu evangelho devia ser feita de acordo com o seu próprio anúncio, com a sua própria profecia, neste momento nós vemos a continuação da mesma batalha do seu tempo. Assim como as autoridades, os povos, as gentes, todas as criaturas que podiam dispor de um pouco de conhecimento, de poder, se levantaram no tempo de Jesus contra ele, assim como Roma o crucificou, mas o crucificou porque o seu próprio povo o entregou nas mãos das autoridades romanas como um criminoso. Assim também aconteceu com a ressurreição do seu próprio evangelho. E hoje ainda vemos por toda parte a luta contra as verdades da nova revelação, da revelação que completa, segundo as próprias palavras de Cristo, a sua própria revelação. Porque ele disse que mandaria a terra, que pediria a Deus que mandasse a terra o Espírito da verdade, não apenas para relembrar o que ele disse, mas para também dizer aquelas outras coisas que no seu tempo ele não poderia explicar, porque os homens não o compreenderiam como realmente não o compreenderam. A reunião se faz novamente contra Jesus, mas Jesus vencerá de novo, e vencendo está. A sua mensagem se propaga por toda parte, já não mais proclamada apenas pelos homens, por aqueles que oraram pedindo seu auxílio em favor da pregação livre do Evangelho. Agora,
A sua mensagem é também transmitida pelos espíritos, pelas vozes do além, pelos espíritos que se fazem ouvir no recesso dos lares, como disse Kardec, pelos espíritos que não precisam de tribunas especiais, que não precisam de templos, de púlpitos, de cátedras, de nada disto para ensinar a verdade, pelos espíritos que falam através dos médiuns no recesso das famílias, transmitindo-lhes ali, amorosamente, a verdade espiritual que redimirá a Terra. A Terra treme de novo. Ameaças atômicas pesam sobre a Terra. Ameaças de guerras tremendas, devastadoras. Vimos no poema de Cide Franco, ele mesmo nos falar do terror que ameaça o mundo e do perigo de sermos devorados pelas máquinas, novos moloques que nos esmagarão nos seus dentes, nos triturarão se nós nos entregarmos a elas, às máquinas, ao domínio das máquinas. Mas vemos também ali o anúncio de que podemos encontrar a sobrevivência em Cristo, da mesma maneira que o Cristo busca sobreviver em nós, em nossos corações e em nossas consciências. E esta sobrevivência do Cristo em nós, e a nossa sobrevivência em Cristo, a nossa fé no seu Evangelho e nos seus ensinos, a certeza do triunfo do Cristo sobre a terra, isto nos predispõe para realmente encontrarmos a grande alvorada da ressurreição, a ressurreição do Evangelho de Jesus em sua plenitude, a ressurreição deste Evangelho soando profundamente nos espíritos para redimi-los, redimindo a humanidade e encaminhando o mundo a uma transformação profunda, da qual ele sairá como um mundo superior, subindo na escala dos mundos para brilhar entre os astros mais refulgentes do firmamento. Bem, com essas palavras maravilhosas e profundas de José Herculano Pires, chegamos ao final de O Evangelho em Espírito e Verdade, agradecendo a sua companhia, rogando ao nosso Mestre Jesus, nos abençoe e que possamos estar envolvidos em vibrações de paz e de amor, realizando o bem, sempre na mensagem imortalista que a doutrina espírita nos entrega. Um grande abraço a você, paz no seu coração e até nosso encontro semana que vem.